E no mês de janeiro, o ABC do ABC foi até a Câmara Municipal de Santo André, onde entrevistamos o vereador e presidente da Câmara, Pedrinho Bottaro. Então, fica aí e confira a entrevista. E hoje o ABC do ABC está aqui na Câmara Municipal de Santo André e vamos falar com o presidente e vereador Pedrinho Bottaro. Boa tarde, presidente. Olá a todos que nos acompanham, olá Odair, o jornalista Odair, a todos que acompanham o ABC do ABC, parabéns pelo seu intenso trabalho. Eu estou aqui à disposição hoje para bater esse papo gostoso, vamos juntos. Certeza, vamos conhecer um pouquinho mais, né? Já fizemos outras entrevistas aqui, mas quem é o Pedrinho Bottaro a gente não conhece. Então, quem é Pedrinho Bottaro? Daí, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu tenho 37 anos, sou casado, graças a Deus tive a bênção em 2019 de ter, 2020 aliás, de ter sido presente de Deus, que ser pai. Então meu filho tem 4 meses e de um menino chamado Pietro. E estou no segundo mandato como vereador aqui na Câmara Municipal. Na eleição de 2016 eu fui o primeiro mais votado do PSDB, fui o terceiro da cidade e tive 5.163 votos, e em 2020, agora, eu fui o mais votado da cidade com mais de 5.700, e para mim isso foi muito significativo porque mostra que as pessoas de fato viram que o nosso trabalho foi feito com afinco, com vontade de produzir cada vez mais para a cidade de Santo André. Eu tenho uma lógica comigo que sempre é crescer e contribuir. Então, não adianta a gente pensar apenas em crescer e não contribuir com a cidade. Eu, ao longo desse tempo, minha primeira eleição foi em 2004, não ganhei, né, mas ao longo do tempo eu fui trabalhando em várias esferas políticas. Fui secretário de Cultura aqui em Santo André, diretor de Cultura, fui diretor da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde eu cuidei aqui em Santo André da Chácara da Baronesa, e tive a oportunidade de ser também assessor parlamentar na época que o Orlando Morando era deputado estadual, e também cheguei a ser do Bruno Covas. Então, foram experiências de vida que a gente vai trazendo. Hoje me ajuda muito a administrar a Câmara Municipal. No primeiro mandato, nos primeiros 2 anos, eu fui líder do governo Paulo Serra. Era um ano muito difícil, porque quando você começa uma gestão, tem todas as dificuldades de você herdar as coisas boas e ruins da gestão anterior, né? Mas depois também assumi a presidência da Câmara, e aí agora fui reeleito presidente da Câmara Municipal para a gente continuar trabalhando bastante. Qual a importância para você, né, ter sido o mais votado pessoalmente? Eu não tinha essa pretensão, eu nesse ponto de verdade sou bem humilde mesmo, nunca tive a pretensão de ser o mais votado para ter o título mais votado. Agora, lógico que a gente fica satisfeito porque a gente percebe que as pessoas de fato assimilaram o trabalho que foi feito. Então, as pessoas validaram, né, Pedrinho? Continue no caminho certo. Eu sempre falei que a política na minha vida é uma vocação, né? E a vocação gera o trabalho todo dia, porque quando você não tem vocação para fazer alguma coisa, aquilo se torna um peso, um cansaço, ou para você ser um oportunista só para aproveitar aquela situação. Eu vislumbrei a política como uma vocação, e para mim isso está enraizado. Então eu não me vejo fazendo outra coisa, apesar de ter a minha formação de jornalista também, amo comunicação, né? Até por isso que falo bastante também, né? Mas amo de verdade, atuo na comunicação, na minha área da Igreja Católica, por exemplo, como sempre fiz como voluntário, mas fui assessor de imprensa do deputado Orlando, mas hoje não me vejo fazendo outra coisa que não é realmente ser político e cuidar das pessoas e cuidar da vida pública. Meio que aqui num bate-papo, muitas pessoas às vezes falam: ah, mas político, vereador, ganha demais, trabalha demais, só 2 sessões na semana, um exemplo Santo André, né? Só que a gente sabe que não é assim. O vereador não trabalha 2 dias na semana. Depende, tem gente que assim, obrigatoriamente você precisa estar na sessão as duas vezes na semana. Em outras cidades é uma vez, né? Agora, aquele que de fato quer trabalhar, tem trabalho para todo dia, né? Por isso que eu digo, trabalho todo dia, porque você tem as demandas para você atender, você tem
as pessoas para você responder, vistorias para serem feitas na cidade. Nós tivemos essa semana mesmo acompanhando lá a campanha de imunização do combate ao coronavírus. Então é uma coisa assim, Pedrinho, mas você precisava estar lá? Não, eu quis estar lá. Eu quis estar lá para acompanhar, para fiscalizar, para depois chegar para a população e falar que eu sei como é que está sendo feito, né? A presidência da Câmara, eu não ganho nenhum salário a mais para ser presidente. É o mesmo salário de vereador e não tem nenhuma regalia maior, a não ser a sala aqui da presidência, onde nós estamos, né? Mas não tem uma regalia. Agora, você tem um trabalho em dobro, né? Porque eu cuido de toda a parte administrativa da Câmara também, então todas as nomeações e exonerações de todos os vereadores passam pela presidência, todas as compras, todos os pagamentos. Então, óbvio que tem todos os departamentos que fazem isso, mas todos os processos passam pela presidência. O que facilitou é que de abril de 2019 para cá, nós acabamos com os processos em papel e nós colocamos todos no sistema digital. Então hoje ficou muito mais prático. Então hoje, às vezes, de qualquer lugar que eu estiver, se tiver que fazer uma viagem, se tiver que estar mesmo num dia de descanso, agora mesmo nós estamos no período de recesso, tirei uma semana de descanso, mas é aquele descanso mais ou menos, porque eu despachei do computador de casa, a gente tem a assinatura eletrônica, então atendi a população também através do WhatsApp. Então hoje a informatização contribuiu muito com a economia de recursos aqui da Câmara Municipal, mas ao mesmo tempo possibilitou que a gente avançasse de forma mais rápida toda a tramitação dos processos dentro da Câmara Municipal e deu uma transparência maior, porque hoje nós temos no portal da transparência da Câmara, no nosso site, a gente tem transparente, tem tudo publicado. Então hoje o munícipe que quiser saber quais processos estão em tramitação na Câmara, é só acessar o site da Câmara Municipal. Como presidente, no ano passado, Santo André foi a que mais devolveu o dinheiro ao executivo, né? Como que foi fazer essa economia e quais são os fatores que tinha desperdício e vocês conseguiram tirar? Anualmente, a Câmara Municipal de Santo André sempre devolveu parte do seu orçamento para os cofres da Prefeitura. Isso era comum, o Tribunal de Contas do Estado tem questionado bastante isso a todos os presidentes anteriores, porque eles faziam um cálculo do excesso de devolução do dinheiro público com baixo investimento aqui na Câmara. E aí, quando a gente decidiu então fazer a reforma aqui do prédio do Legislativo, a gente sabia que parte desse recurso ia ser investido na reforma do prédio. Mas ao mesmo tempo, então naquele momento, algumas pessoas até criticaram: poxa, mas vai gastar dinheiro com reforma, por que não põe na saúde, por que não põe na educação? É aquela coisa, quando o prédio cai, né, como aconteceu infelizmente com museus que nós já vimos aqui no Brasil acontecendo, com outros prédios públicos, quando o prédio cai, o pessoal fala: poxa, mas por que o gestor não tomou conta? E o que é pior, quando você é presidente de uma Câmara, você responde pelas vidas que aqui frequentam. Então, é uma situação muito peculiar, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que a gente fez? Nós investimos, então, na mudança de procedimentos, na economia do recurso público, né? Fazendo com que o sistema de ar-condicionado todo fosse substituído. Hoje é um ar-condicionado central. Nós substituímos as lâmpadas por lâmpadas de LED. Nós acabamos praticamente com as horas extras, né? Nós não temos mais quase horas extras, o que gera um pouco de polêmica, porque aqueles que faziam hora extra também ficam incomodados, né? Mas a economia com material de escritório, através desses processos que agora estão digitalizados. A mesma coisa, nós economizamos muito com o uso de copo descartável. Então hoje nós fizemos uma campanha forte chamada campanha Fora Copo, e agora a gente está aumentando ainda mais essa campanha, porque o objetivo é realmente fazer com que as pessoas não usem mais os copos. Hoje, e são medidas que a gente fala assim: poxa, na nossa casa, na sua casa, você tem o seu copo ali, sua caneca, você não usa copo descartável todo dia. E por que na Câmara alguém que vai na Copa buscar um copo, buscar uma bebida, tem que usar 3, 4 copos no dia? Então tudo isso é lixo que nós estamos desperdiçando, né, que nós estamos jogando aí fora.
e ao mesmo tempo a gente é dinheiro público. Então as medidas implementadas ajudou muito a Câmara Municipal a continuar devolvendo o valor, mas também paralelo ao investimento. Então hoje eu acho que é uma conquista significativa para a Câmara. Redução de assessores também, né? Nós reduzimos, no início do mandato de 2017, nós tínhamos 13 assessores e mudamos para 11. Ainda na gestão do presidente Sicoti, nós conseguimos mudar de 11 para 9. E agora, no final da minha primeira gestão, nós reduzimos de 9 para 8. Né? Atualmente, a lei vai entrar em vigor a partir de agosto desse ano de 2021, vai diminuir para 8, mas nós conseguimos uma conquista que o Tribunal de Contas e o Ministério Público estavam exigindo que todos os cargos de assessoria, de direção e chefia devem ser ocupados por pessoas que possuem nível superior. Então nós tivemos que fazer uma mudança aqui na Câmara, um pouco polêmica, porque algumas pessoas obviamente fizeram suas críticas, e eu acho que faz parte do processo democrático, mas a gente também tentou levar as pessoas para o entendimento. E qual é o entendimento? É que o Ministério Público já tem exigido, e não só em Santo André, em outras câmaras já tem acontecido, São Bernardo agora também já foi feito, aliás, foi feito antes de Santo André, e a mudança desses cargos. Nós mudamos para 8, que é um entendimento também que regula a cada 100 mil habitantes nós temos um assessor dentro da Câmara Municipal. Então, esse é um outro aspecto também que a gente avançou. Proporcionalmente, em números de vereadores, Santo André é abaixo de toda a média de cidades do ABC, né? Isso. A lei permite que as cidades acima de 500 mil habitantes tenham um número X de vereadores. Santo André já poderia ter aumentado de 21 para 27. Pelo menos nos últimos 8 anos já poderia ter aumentado, conforme a lei permite. Santo André não fez. Então, e como que Santo André faria? Os vereadores teriam que votar essa mudança, né, no regimento, permitindo então, e aí todo um cálculo ia ser feito diferente. Então hoje o quociente eleitoral é calculado para 21 cadeiras, mudaria para 27. E aí a Câmara Municipal teria que ter também um maior gasto com o salário desses vereadores, com o salário dos assessores e também com mais gabinetes, né? Santo André optou por não fazer isso e, ao mesmo tempo, nós também optamos, inclusive na minha última gestão, a não aumentar o salário dos vereadores. Então, eu poderia ter colocado isso em votação em 2020, não coloquei, pelo contrário, nós colocamos a manutenção do mesmo valor que é praticado há 8 anos atrás. Então agora nós estamos caminhando para 12 anos sem esse aumento, o que vai gerar mais ou menos, Odair, uma economia de 4 milhões de reais a cada 4 anos. Então nós já economizamos 8, né? E agora vai economizar mais 4. Então ao longo desse... Então não é um dinheiro muito significativo, mas 4 milhões são 4 milhões. Né? Para você ter uma ideia, se não aumentou o preço e não me falha a memória, se eu não me engano, acho que o custo de uma creche em Santo André, se eu não me engano, são 6 milhões. Né? Você vê que praticamente é um valor de você fazer uma creche. Então, se nós não aumentamos o salário, o que seria justo até aumentar, no sentido de legalmente falando, porque o salário dos vereadores é 75% do salário dos deputados. Os deputados aumentou também, a gente teria com inflação, com não sei o quê, mas nós fizemos uma avaliação que não era momento também para aumentar, visto que nós estamos em plena pandemia, e a Câmara Municipal, na pandemia, nós também pegamos uma parte do valor de 1,5 milhão e eu já devolvi para a Prefeitura antes, antecipando. Então, no mês de março, nós fizemos essa devolução antecipada, justamente para poder ajudar a Prefeitura nos seus processos. Como o senhor citou a pandemia, né? Como o senhor vê esse momento, chegada da vacina, a gente sabe que não é em quantidade suficiente, né? Mas como o senhor vê, principalmente eu acho que além da saúde pública dos munícipes, a economia, como o senhor vê daqui para frente? É uma questão que eu acho que tem várias questões que estão pegando mais nesse momento. No primeiro momento da pandemia, nós tínhamos aquela coisa de acabar com o coronavírus, né? Era um grande problema e a gente focou muito nisso, tentamos ao máximo. Foi uma outra coisa que nós fizemos aqui na Câmara, que foram as sessões virtuais, então nós não paramos de fazer sessão em nenhum momento durante toda a pandemia.
Aliás, teve câmaras que ficou trancada, ficou parada de ter expediente, nós continuamos, né? Muitas pessoas fazendo home office em casa, né? Colaboramos com a saúde. Então a primeira coisa era realmente combater coronavírus. Eu fui um dos vereadores que mais estive presente na fiscalização lá depois da vacinação do H1N1, né? Agora, dentro desse aspecto, o prefeito também teve algumas medidas que cabiam naquele momento. Por exemplo, postergar o recebimento do IPTU. Então, as pessoas que parcelavam o IPTU poderiam pagar até 31 de dezembro. Não poderia renunciar, fazer a renúncia fiscal, porque também você comete crime de improbidade administrativa. Então, isso ia ser um outro problema naquele momento. Mas uma coisa que é positiva, que daria para a gente, que foi feito, foi justamente essas facilidades, né, e de apoiar o desenvolvimento econômico. Em paralelo a isso, no meio da pandemia, o prefeito também investiu na edificação de um novo CAPS, por exemplo, que nós temos aqui no centro de Santo André, porque a saúde mental das pessoas também foi afetada, e não foi só a saúde física. Hoje nós temos pessoas que estão temerárias em sair, temerárias em estar em lugar... hoje não pode aglomeração, mas se pudesse, nesse momento, as pessoas já iam ficar preocupadas, né? Então, são os aspectos que é um desafio para 2021. A questão da economia, né? E a questão também das consequências do coronavírus, porque agora nós vamos ter a vacina, graças a Deus, né? Mas as consequências, as sequelas do coronavírus ainda vai permanecer. Um novo mandato, tanto executivo quanto legislativo. Como está a Câmara? O senhor é do mesmo partido do prefeito, né? Como que está essa fiscalização? Como o senhor está enxergando o executivo? Eu tenho uma boa relação com o prefeito Paulo Serra, isso é fato. O prefeito é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu conheço desde 2004, eu era candidato a vereador e ele também. Ele foi eleito com 2.500 votos, eu tive 1.900 e perdi a eleição, né? Então a gente ficou bem ali. Depois nas demais eleições eu sempre tive bastante votos para ser eleito e por conta do quociente não consegui entrar. Mas nesse meio tempo eu e o Paulo sempre tivemos essa forte ligação. Nunca tínhamos trabalhado juntos. Eu em 2010 assumi 2 meses como vereador. O Paulo era vereador aqui na época e nós chegamos a ser colegas de bancada, mas assim por um pouco tempo, né? Foi bem curto espaço de tempo. E a gente depois, em 2017, quando eu assumi a liderança do governo, nós nos aproximamos muito. Eu sempre fui uma pessoa que vestia a camisa. Na posição da presidência, eu tive que me atentar um pouco, principalmente no papel de conciliador, porque nós temos, e faz parte da democracia, você ter a oposição, você ter crítica, você ter elogio, faz parte. O processo político requer isso, né? Lógico que tem que ser na medida, você precisa saber fazer, né? Não é com agressividade, não é xingando, não é indo para solucionar de cada coisa. E aí eu consegui construir muito isso com os demais vereadores, mas com a minha relação com o Paulo sempre foi também de vez em quando eu achava que alguma coisa estava errada, eu sempre fui, prefeito, eu acho que não concordo com isso, o que você acha daquele caminho, o que você acha? Sempre foi uma troca. E o prefeito nunca teve aquela postura de dizer, olha, eu não concordo com o que você está falando, e aí põe um X nas suas costas e não fala mais com você. Muito pelo contrário, ele sempre foi muito receptivo nesse ponto. Eu tive sempre uma boa relação com a Ana Carolina. A Ana Carolina é uma pessoa extraordinária, eu acho que é uma ser humana, é uma mulher muito positiva, né? Uma pessoa que a gente confia demais nela. Eu acho que ela sempre arregaçou as mangas para ir trabalhar, ela tem um olhar atento à população, né? Fez um trabalho extraordinário também do Fundo Social. Então hoje, o Paulo Serra, sendo prefeito, né, ao lado da Ana Carolina, seja qual for a posição que eles estiverem, terão meu apoio sempre. Essa grande, expressiva votação que o senhor teve, credencia 2024, sei que está cedo, né, para falar, mas o senhor tem esse entendimento hoje de 2024 poder disputar o Executivo andrense? O prefeito Paulo Serra tem uma base muito sólida, né, e ele tem várias articulações. Nós temos o vice, Luiz Zacarias, que eu acho que seria um candidato nato, né, porque já está na posição de vice, mas também
ao mesmo tempo eu tenho certeza que a gente precisa aliar bastante a questão da juventude, de novas ideias, mas hoje eu não tenho essa pretensão. Se você perguntar para mim, Pedrinho, hoje você trabalha vislumbrando que em 2024 você vai ser candidato a prefeito? Não tenho essa ideia, nem de dizer pré-candidato, não tenho essa pretensão. Hoje eu tenho o papel de ser um bom vereador, né, de ser um bom presidente da Câmara Municipal e de ser bom para todos, né, bom para a população. Eu acho que o nome a ser escolhido vai ter que ser um nome que une forças, né, que sem vaidade. Eu acho que vai ter que ser uma pessoa que tenha conversa, diálogo com todos, inclusive de situação, de oposição. Eu acho que tem vários nomes na cidade, né? Não cabe dizer, mas eu acho que tem vários nomes na cidade que daria sim para o prefeito apostar, né? Pessoas que estão no meio político e estão dando frutos. Aquele que não der fruto, né? Obviamente que estaria fora de cogitação, mas existem várias pessoas que teriam condições sim. Então, voltar aqui para a Câmara, Escola do Legislativo, né? Que o senhor trouxe para dentro da Câmara, como funciona, quem pode participar? A Escola do Legislativo é um sonho. Nós começamos esse sonho, a minha assessoria, o Vinícius está aqui acompanhando, o Vinícius Castro está aqui acompanhando a nossa entrevista. Nós elaboramos juntos um projeto que era levar cidadania para as escolas. Nós não conseguimos fazer isso em grande escala nas escolas, porque hoje a classe política está tão martirizada, aquela questão de hostilizada mesmo. Quando você fala assim, olha, um político dentro da escola, as pessoas vão falar, poxa, o que ele vai? Ele vai doutrinar os alunos, ele vai... E tem uma situação engraçada que aconteceu com a gente, que nós fomos numa escola e a diretora da escola foi acompanhar para ver qual que é o conteúdo que o Pedrinho levava. Não falei de partido político, obviamente falei que era vereador, não falei de posição política e ideologia, não falei dos presidenciáveis, não entrei no mérito político para não criar aquelas torcidas, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi que existe uma necessidade muito grande de nós levarmos cidadania para o público infantil, juvenil, mas como nós fazíamos nas escolas, nós montávamos partidos, elegíamos vereadores, às vezes até para votar uma situação que nós inventamos lá, para acabar com o horário do intervalo, por exemplo, os alunos votando aquilo e discutindo aquilo, faz parte da cidadania. E depois nós trouxemos aqui para a Câmara a ideia de fazer a cidadania acontecer na cidade de Santo André. Então hoje é uma escola aberta para toda a população, mas ao mesmo tempo nosso objetivo é ensinar como é que funciona um orçamento público. Eu tenho um dia um sonho, uma missão de ser um conselheiro tutelar, ou de ser um conselho da área da saúde, por exemplo, um conselheiro da área da saúde. Daí eu sempre falo o seguinte, que os espaços estão aí para nós ocuparmos. Eu sempre falo daí na minha assessoria, vamos ocupar a cidade, né? Vamos ocupar os espaços. As pessoas de bem precisam ocupar os espaços, porque senão os oportunistas e os aproveitadores lá vão estar. Então, só que também não vale ser qualquer um. Eu não acho que você, ao eleger um vereador, vou eleger esse aqui porque ele é novo. Não importa se ele é novo, se ele é velho. Não importa o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, o que ele tem para oferecer. Se a pessoa é boa, mas não boa só de bonzinho, mas boa também intelectualmente falando. Então, a Escola da Cidadania, a Escola do Legislativo, o vereador José Nancy, é uma escola que vem justamente para contribuir com essa defasagem que hoje tem, não só em Santo André, como no campo político. E às vezes quando você fala de administração pública, muita gente critica sem saber, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito clássico aqui, que aconteceu recentemente, foi pauta. Independente de entrar no mérito, quando você muda o salário de um prefeito, por exemplo, como aconteceu agora do prefeito da capital, de São Paulo, as pessoas não entendem que o salário do prefeito, por exemplo, ele é o teto de todo o funcionalismo da cidade. Então, qualquer categoria que você for pensar em aumentar o salário, não pode ser maior do que o do prefeito. Então, então tem algumas coisas que, para você discutir, é importante você ter o conhecimento. E às vezes você vê uma discussão rasa, né, que fica mais no emotivo, mais nas torcidas, fla-flu, o azul contra o vermelho contra não sei o quê. Agora
verde e amarelo, Verde e amarelo. contra não sei o que, entendeu? Então, assim, mais bandeiras de time partidário do que realmente na razão da ideologia política ou daquilo que realmente rege a nossa política e a administração pública. Entendeu? O senhor falou do Fla-Flu, né, Corinthians e Palmeiras aqui pra gente. Como o senhor observa hoje essa briga política do federal com o estadual? Eu posso dizer muito claro para você, se existe uma palavra que eu acho péssima para a cidade, péssima para a população, péssima para a política em si, porque há muito tempo nós temos uma crise entre os poderes públicos, do legislativo, do judiciário e do executivo. Então é o STF querendo muitas vezes legislar em nome da Câmara Federal, a Câmara Federal muitas vezes fazendo críticas ao STF e ao Executivo, e o Executivo interferindo no STF. Então, muitas vezes, essa crise política já é antiga, né? Agora, dentro dessa crise que agora tem acontecido por conta da pandemia, piorou muito mais, né? Só mostrou que a falta de diálogo, né? Eu sempre falo, o campeão 2020, diante de tudo que aconteceu, quem mais ganhou foi a falta de diálogo e a falta do... Porque isso daí é o negacionismo da doença, depois mostrando quem é que tem mais razão, quem é que tem mais poder de fazer, quem é que tem a solução. Sendo que é uma pandemia que não tem solução por um único, né, por uma única pessoa. Pelo contrário, é um conjunto de fatores, é um conjunto de união de forças. Então, eu apenas lamento, porque eu acho que o governo federal tinha que ter dialogado melhor com os estados e, por sua vez, os estados com os municípios. Santo André também teve esse problema da falta de diálogo com o governo do estado de São Paulo. Nós aqui na Câmara criticamos bastante isso. O prefeito Paulo Serra esteve no Palácio dos Bandeirantes também conversando sobre essa situação, né? Então eu acho que é muito ruim. Eu espero que depois, passado tudo isso, que as pessoas tenham mais consciência que a internet é legal para a gente dialogar, para conversar e tal, mas a gente tem que perceber que essa briga política, né, precisa acabar, seja por coloração partidária, seja por ideologia ou seja por esfera de poder. Presidente, para a gente ir finalizando, gostaria das considerações finais aqui do senhor. Falei 15 minutinhos, estou vendo ali que já passou de 20, né? Por gentileza. Daí, eu agradeço muito, mais uma vez, você estar aqui conosco, pelo trabalho que você tem feito. Eu, em 2017, sempre disse que a imprensa precisa ter voz, vez e a liberdade de poder falar. E você sempre fez o jornalismo apontando também as coisas, mas sempre dizendo a real. Eu sempre critico quando algo é falado e a pessoa não busca a fundo para ver a notícia por detrás. Então, nós tivemos agora essa questão do salário dos vereadores. Na véspera da eleição, inventaram um fake news dizendo que os vereadores tinham aumentado o salário, dizendo que os vereadores ganharam um prêmio por aqueles que ganharam a eleição em dezembro, sem assumir. Antes de assumir, ganharam um prêmio da Câmara. Mentira! Ontem mesmo eu recebi uma notícia, alguém me perguntando, a Câmara está devendo as pessoas que foram mandadas embora, não pagou o salário das pessoas. Eu falei, imagina, isso não existiu, não aconteceu. Então, as pessoas muitas vezes inventam mentiras, né, inventam histórias onde não tem. E você sempre fez isso, e para mim é um prazer muito grande hoje poder estar aqui do seu lado para poder falar a verdade. A gente implementou ouvidoria na Câmara Municipal de Santo André, que é uma coisa que tem acontecido, já tem dado retorno para a população, e nós implementamos também, desde o dia 1º de janeiro, agora as nossas sessões serão traduzidas em libras. Então, é um outro aspecto também que nós estamos mudando a Câmara Municipal, aumentando a acessibilidade dela. Eu já estou com uma contratação de um projeto para a gente verificar o que mais pode ser feito, principalmente para a população cega, que a população cega e surda não tinha acesso à Câmara. Então, a população surda muitas vezes não sabe ler, por exemplo, o nosso site. Então, hoje, nós colocamos também no nosso site um aplicativo que traduz em libras também todo o conteúdo do nosso site da Câmara. E a pessoa vai poder vir aqui, ser atendida. Além das sessões, nós vamos ter gente aqui atendendo as pessoas, né, para poder
direcionar nos gabinetes, enfim, para poder também trazer seus problemas. Então, são passos importantes que a Câmara tem dado e para mim é um prazer imenso estar aqui no seu canal de comunicação, trazendo para toda a população esse conhecimento. Agradeço e saiba que pode contar com a gente e quando tiver as críticas a gente também vai fazer. Valeu, obrigado pessoal. Quer saber as principais notícias? Acesse www.abcdabc.com.br ou nossas redes sociais, que é o facebook.com/abcdabc, no Twitter é @abcdabc ou no Instagram, que é @abcdabc_oficial. É o ABC da ABC focado em você.